Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Estamos iniciando mais uma live Chico Xavier. É com muita alegria que estamos abraçando a todos os nossos amigos que todas as sextas-feiras agora estabeleceram essa meta de estarmos juntos para estudar a vida, a obra de Chico Xavier, esse grande médium que se transformou num grande embaixador aqui na Terra dos espíritos superiores, que vieram trazer a mensagem viva do Evangelho, a luz do Espiritismo. Nós estamos nesse momento muito felizes de abraçar a todos os web amigos que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, do canal do YouTube, na plataforma do Facebook. Pedimos que vocês se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis, YouTube. No canal da rede estamos caminhando para 310 mil inscritos. E nesse projeto da FEAC, estamos dando os primeiros passos no canal do YouTube. Venham participar conosco. Abraçamos ainda aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Mandamos um grande abraço para todos os ouvintes. Enviem as perguntas, as participações, para que a gente possa trocar experiências, para que todos nós possamos aprender mais um pouco no que remonta às lições que estes ceareiros legaram para a família espírita e para todos aqueles que estão em busca da espiritualização. Dentro dessa dinâmica da espiritualidade que agrega, que congrega, que une os corações. Hoje, dia 1º de novembro do ano de 2019. Então, nós vamos agradecer a presença dos nossos benfeitores espirituais que nos concedem esta oportunidade. E que nós outros possamos aproveitar essa viagem, essa aventura que pode significar um momento muito importante na nossa trajetória evolutiva. Assim, que os espíritos nos inspirem, que o trabalho possa fomentar a fraternidade, como também possa todos nós angariarmos aqueles elementos que favoreçam também o nosso reestabelecimento, o nosso fortalecimento, sob o ponto de vista espiritual, e, por que não, rogando as bênçãos para atender às nossas súplicas no que remonta às dificuldades no corpo físico. Vamos então, com muita alegria, dar início a mais um programa Chico Live Xavier. Hoje, o encontro de número 9. Estamos aí, com muita alegria, dando esses passos. O tema de hoje, Emmanuel, teria sido Lentulus e Nestório? Nós vamos convidá-los para juntos trazermos um grande amigo de Chico Xavier e de Arnaldo Rocha. Faziam parte daquela equipe
que auxiliavam de alguma sorte o trabalho de Chico, cada um em sua parte, cada um chegando no momento oportuno. E a mensagem do Espiritismo sendo divulgado no Brasil em pleno século XX. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares vai trazer uma reflexão que será a base para o nosso tema desta tarde. Clóvis diz assim: é o próprio Chico Xavier quem nos revela, em breves linhas, seu primeiro contato com o Espírito Emmanuel. Diz o querido médium em seu, abre aspas, explicando, datado de 16 de setembro de 1937, que abre o volume Emmanuel, livro publicado pela FEB. Palavras de Chico. Lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi ao meu lado, pela primeira vez, o bondoso espírito de Emmanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através das minhas humildes faculdades. Clóvis retoma, dizendo: esclareceu-me, Chico Xavier, o abnegado médium, que sua primeira visão de Emmanuel se deu numa reunião de preces que costumava ele fazer, às vezes em companhia de duas confreiras de Pedro Leopoldo já desencarnadas, Dona Joaninha Gomes e Dona Ornélia Gomes, de Paula, duas irmãs, nas tardes de domingo ao ar livre, em local próximo ao Ribeirão da Mata. Quando as duas irmãs não podiam comparecer, o jovem Chico Xavier lá ia sozinho até que, aquele bucólico recanto das proximidades do açude, surgiu o primeiro encontro e depois se estabeleceu uma rotina com os amigos espirituais. Continua Clóvis dizendo: levou-me o querido amigo ao local da visão, numa de minhas primeiras visitas a Pedro Leopoldo. Como já tive oportunidade de confessar em outro trabalho, o livro 30 anos com Chico Xavier. Continua Clóvis: contemplei o sítio abençoado da primeira aparição de Emmanuel e não pude deixar de recordar, com devido respeito, mutatis mutandis, o episódio bíblico de Moisés junto à sarça ardente. Senti, quanto o sinto ainda hoje, que também eu pisava em Terra Santa, no sentido de nova responsabilidade espiritual. Foi ali também, já disse no livro citado, 30 anos com Chico, que o fiel medianeiro de Pedro Leopoldo se comprometeu com o valoroso orientador espiritual a aceitar as 3 condições exigidas pelo alto em troca do apoio para o desempenho de sua missão mediúnica. Disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel não apareceu a Chico com o aspecto com que atualmente se apresenta, de Públio Lentulus, que o famoso retrato de Delpino Filho tão amplamente difundiu. Apareceu-lhe com a expressão de sua última encarnação terrestre. Fora Chico um sacerdote católico. E eu prometo que nessa live, ou melhor, nesse programa, nós vamos ainda fazer um estudo dessa personalidade, se Deus nos abençoar. Eu prometo de minha parte. Segundo as lembranças do caro médium, conforme me revelou, foi um pouco antes da psicografia do livro há 2000 anos, que se deu gradativamente a transição. E a personalidade de Públio Lentulus se fixou na clara evidência. Sobre a primeira aparição, declara o médium Xavier no mesmo
explicando. Vi ali os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Abro parêntese. Em nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, que eu convido os amigos a conhecer, publicado agora pela editora Clarim, Arnaldo Rocha, o distinto amigo, saudoso companheiro de Chico, e depois eu tive a honra de me aproximar desse companheiro e eu colhi as suas memórias e escrevi esse livro citado. Chico disse para Arnaldo que Emmanuel se apresentou então nesses reflexos luminosos que tinham a forma de cruz, a definir do seu compromisso com o Evangelho. E o que também chama a atenção é que Jesus, esta é a novidade, acolheu este agrupamento, que é uma família imensa de espíritos, no planeta Terra, para que eles pudessem reescrever o processo evolutivo, numa nova dinâmica. Então a Terra, o planeta, os acolheu, ou acolheu esta família, como queira, diante da misericórdia de Jesus, e todos eles se comprometeram com o Cristo, de divulgar a sua obra a partir da transformação, do crescimento de cada um no espaço e no tempo concedido a eles. Continuando. As minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia. Descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora. Prestemos atenção. Esta frase é incrivelmente importante. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Leiam Chico, Diálogos e Recordações, que o nobre companheiro, a bondosa irmã, vai perceber o alcance dessa frase. Espíritos vinculados na noite profunda dos séculos, sob o ponto de vista terreno, né? Porque é de milênios, é de outros orbes. Continuando. Ainda acrescenta o médium no mesmo prefácio. Desde 1933, Emmanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. Solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito, pela liberdade e pelas ideias dos outros. Convidado a identificar-se várias vezes, esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis. Afirmando, porém, ter sido na sua última passagem pelo planeta padre católico, desencarnado no Brasil. Em Minas Gerais, eu ainda acrescento, dando
pequenas pinceladas, dicas. Levando as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus. Agora vamos ler um pequeno trecho, que na verdade é uma nota que Clóvis Tavares vai dizer assim. E eu venho contar para vocês, para aqueles que não conhecem o nosso trabalho, porque em outros momentos já disse isso em entrevistas, palestras, em diálogos com confrades, seminários, enfim, que esta nota de Clóvis Tavares, ela foi muitíssimo importante para a minha pesquisa. Eu chamo a atenção para cada palavra que vai ser lida agora. Por favor. Clóvis diz assim: não é somente a respeito de sua última peregrinação terrena que Emmanuel se eximiu de identificar-se. Também sobre várias outras existências de nosso grande amigo devo silenciar. Soube delas, por bondade do próprio Emmanuel, em nossos informais círculos de estudos, junto ao coração e à mediunidade de Chico. Como já disse várias vezes, estas revelações, como habitualmente as chamamos, sempre espontâneas, de lá para cá, tiveram nobre objetivo, no desdobramento de nossas reflexões evangélicas. É com tristeza, humana tristeza, que declaro não poder trazer estas notícias espirituais para estas páginas. Razões igualmente particulares e respeitáveis levaram nosso caro médium a pedir-me silenciar-se sobre o assunto. Foram de tal modo justos os argumentos que os aceitei de coração. É um simples dever de minha parte respeitar a humildade do generoso benfeitor. Naturalmente, com isto, este livro fica mais pobre. Entretanto, permanece comigo a alegria de obedecer. Volto à carga. Quando aproximado de Arnaldo Rocha pelos amigos espirituais, e hoje nós entendemos como tudo foi arquitetado, embora na época desconhecíamos o tamanho, a grandeza da tarefa que estava por realizar. À medida em que fomos dialogando com Arnaldo Rocha, não sabíamos que ele tinha tantas informações, inclusive mais do que o próprio Clóvis Tavares, por uma razão muito simples. Clóvis Tavares conheceu Chico bem antes de Arnaldo, na década de 30. E Clóvis passou a trocar correspondências com Chico, visitá-lo anualmente, enfim, pensando nas dificuldades de locomoção e de comunicação na época, mas espiritualmente eles passaram a estabelecer uma conexão muito produtiva, o que inclusive se tornou orientativo
para os trabalhos do próprio Clóvis na cidade de Campos, dos Goitacazes. Em 46, alguns anos à frente, Arnaldo Rocha é trazido pelos espíritos para esta convivência com o médium Xavier. Porém, Arnaldo, a história foi diferente, porque Arnaldo morava em Belo Horizonte, a 35 quilômetros de Pedro Leopoldo. E Arnaldo, então, se encanta com Chico, a mediunidade, o espiritismo, depois de ter sido socorrido e resgatado do ateísmo e do materialismo, como ele sempre dizia. Isso está registrado em meu livro e muitos depoimentos na internet e em periódicos. Ele era marido de Meimei, irmã de Castro Rocha, que falece, ele fica entristecido e a história se desdobra como grande parte do movimento espírita conhece. Mas se quiserem mais detalhes, leiam o livro que é Memórias de Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações. Pois bem, e a amizade entre Arnaldo e Chico possibilitou que Arnaldo passasse a ser confidente de Chico. É natural. Toda sexta-feira Arnaldo ia para Pedro Leopoldo e só voltava na segunda. Quando tinha algum episódio diferente, ele ia durante a semana também. E se hospedava na casa de Chico, dormiam ambos no mesmo quarto e privaram de uma amizade muito bonita, era a expressão que Arnaldo usava. Quando os dois sozinhos, Chico revelava muitas coisas para Arnaldo. E, inclusive, foi Arnaldo Rocha que deu muitas informações para Clóvis Tavares. Então, aqui, nós não estamos entrando no mérito de valores, de proximidades. Nós estamos tentando expressar uma dinâmica operacional, a definir que eles, cada um cumpria uma tarefa dentro de um mesmo trabalho, sobre a batuta, a regência do próprio Espírito Emmanuel. São espíritos vinculados na noite profunda dos séculos. E quando o Clóvis deixou essa nota e a mesma parou em minhas mãos, eu fiquei extremamente emocionado quando as li. Porque então eu bati na porta de Arnaldo e disse: Arnaldo, você sabe sobre o que o Clóvis está dizendo aqui que não pode revelar? Arnaldo Rocha deu um sorriso e disse: era eu que contava para ele. Eu fiquei perplexo. Eu fiquei estuporado. É um termo usado por Arnaldo Rocha. E eu falei assim: você quer me contar? E ele falou assim: se o Emmanuel não permitiu que o Clóvis contasse, serei eu? Mas com o passar do tempo, ele se fez um missionário por ter contado o que o Clóvis na época não podia contar, por razões óbvias. Emmanuel estava em franca atividade, Chico também. Para que revelar o passado? Então ele deu alguns elementos que configuraram no que se segue na leitura que vamos trazer para vocês, um desabafo, um ato de profunda humildade e de reconhecimento de suas dificuldades espirituais. E é óbvio que no mundo espiritual, tudo foi arquitetado para que, a partir do depoimento, da confissão, do testemunho do Espírito Emmanuel, ele estaria também falando para nós, estudiosos espíritas, como agora, sobre o processo da reencarnação, da evolução, das quedas, dos soerguimentos, do aprendizado e, acima de tudo,
do intercâmbio entre as faixas espirituais a definir a misericórdia, a atuação dos educadores, promovendo o ensinamento espírita, para que nós utilizemos como uma chave que abre possibilidades, abre a imortalidade, abre uma convivência com o próximo e com os espíritos em outro patamar, porque entra o ingrediente da teoria moral espírita, promovendo a autonomia, a consciência, a responsabilidade, o dever, a caridade como um movimento do sentimento, a religião natural que nos ajuda a mergulhar em si mesmo para compreender as tendências, as virtudes, as imperfeições. É espetacular esse momento histórico que Emmanuel e Chico Xavier viveram. E que esses depoimentos, como do nosso querido Clóvis Tavares, que nós endereçamos um amplexo, um ósculo de muito carinho, de muita amizade, de muita fraternidade e de agradecimento a tudo que ele fez. Não deixem de ler o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Não deixem de conhecer a obra de Clóvis Tavares. 30 anos com Chico Xavier e tantos outros trabalhos que ele deixou, como um baita intérprete do Evangelho, um profundo conhecedor do Espiritismo. E aí, meus queridos amigos, eu não tenho dúvida de que boa parte de vocês estão, na verdade, querendo saber mais sobre Públio Lentulus e Nestório. Mas eu não podia entrar no assunto sem trazer essas reflexões poéticas, evangélicas, sem tocar numa história que, sem nenhuma vaidade, aliás, isso pesa sobre os meus ombros, eu fui chamado também para dar prosseguimento ao que o Clóvis fez. Então, um dia eu trago para vocês uma comunicação espiritual de Clóvis Tavares, na União Espírita Mineira, no dia 24 de junho do ano de 2006, quando, da noite do lançamento do meu livro, Memórias do Arnaldo, Memórias de Chico, Chico Diálogos e Recordações, quando Clóvis falou da alegria destas joias, essas pérolas, terem sido autorizadas e lançadas por bondade para toda a comunidade espírita. Naquela noite, as lágrimas não se contiveram. E nós ficamos muito felizes. Como agora, e eu confesso uma coisa para vocês. Estávamos preparando o ambiente para fazer o estudo e, de repente, o nosso estúdio foi tomando um aspecto espiritual muito, muito diferente. E eu me senti abraçado por um grupo de espíritos muito amigos. E agora eu estou compreendendo o que na verdade eu fui envolvido. E eu repito, eu não estou dividindo isso, a não ser por um total desinteresse pessoal e ao mesmo tempo sendo honesto, sincero, com a minha consciência e com a história que eu tive a grata oportunidade de participar. Como apenas um pesquisador, repasso, refriso, coloco em dimensões maiores possíveis. Um carteiro que recebeu uma missiva e entregou. E durante muitos anos eu resolvi não ficar falando desta entrega. Porque o livro impactou, o livro criou
profundas reflexões e abalou de uma certa forma o movimento espírita. Tive problemas, portas se fecharam, continuam fechadas, outras ainda se fecham. Alguns companheiros chegam a dizer que para que escrever aquilo? Para que falar de passado sem certeza, sem provas? E nós tivemos a vontade muito firme de trazer memórias, de trazer depoimentos de pessoas que conviveram com Chico Xavier, que ouviram Emmanuel. No caso, Arnaldo Rocha viu Emmanuel materializado. Emmanuel dialogava psicofonicamente com Arnaldo, através de Chico, mas também apresentava-se para ele em desdobramento, definia tarefas, muitas vezes colocava-se na condição de um educador junto a Arnaldo, para que Arnaldo também pudesse auxiliar Chico Xavier, porque Arnaldo era muito firme nas suas posições. E por isso, os dois fizeram uma amizade muito bonita, parceria, e entre eles ninguém era melhor do que o outro. Cada um fazia a sua. Vamos combinar. A aptidão mediúnica de Chico, extraordinária, isso é inquestionável. Falar diferente disso é perda de tempo, é polemizar à toa. Mas essa aptidão foi um instrumento desenvolvido para que algo sublime ou um projeto magnânimo viesse à Terra. E Chico sozinho não daria conta. Por isso, ao longo do tempo, espíritos, pessoas, almas queridas se revezaram para auxiliar. Sob o ponto de vista humano, a maioria talvez sem ter noção. Imagine um irmão do Chico, uma irmã, ajudando na alimentação da família. Eles estavam ajudando, eles estavam contribuindo com a obra, dando conselhos, enxugando as lágrimas do Chico, eles estavam ajudando. Aqueles que arrumavam a mesa, limpavam o chão, aqueles que compunham a equipe que trabalhava com Chico na fazenda, na venda do senhor Felizardo, depois quando ele foi trabalhar na fazenda modelo com Rômulo Joviano, aquele que puxava a charrete para levar o Chico para o trabalho. Vamos combinar, gente. É uma história muito bonita. É uma história que define para nós o que nós podemos aqui traduzir como uma multiplicação dos pães feita por Jesus há 2000 anos, que chega para nós até agora, até hoje, até esse momento, através de mãos invisíveis, de mentes que se doam na expectativa que nós nos despertemos. É muito legal falar do Chico, falar dessa história, sem laivos de idolatria ou de caminhar por sendas fantasiosas. Não, é maravilhoso, mas é verdade. São fatos, são histórias que quando nós lutamos por trazê-las para debater, o intuito é um só: que estas histórias venham para beneficiar a todos, indistintamente, a todos que se interessam por conhecer a si mesmo. Porque quando nós vemos a história do outro, de alguma sorte, meu amigo, essas histórias se tornam referências para que você relembre
a sua própria história e que você também possa, como eu, recordar que nós estamos escrevendo histórias. Eis algumas reflexões sobre o motivo que Emmanuel foi falar do seu passado espiritual, num depoimento de muita riqueza, de muita emoção. E, inclusive, o romance que ele escreveu há 2000 anos é pautado na sua própria história. É um depoimento vivo, que envolve outros personagens, como o próprio Chico Xavier, que no romance há 2000 anos foi sua filha, Flávia Lentulus. Arnaldo Rocha também é um personagem desse livro. Mas o que nos chama muito a atenção é que a obra se inicia com um sonho de um senador, que se vê em uma outra existência. Então, eu peço que vocês aguardem um pouco, porque nós temos muito assunto, e eu confesso para vocês que eu não tenho condições de começar esse programa Chico Live Xavier diferente de como nós estamos levando adiante. Primeiramente, trouxemos as histórias, descobertas, Chico pequeno, com a mãe, com irmãos. Falamos dos primeiros contatos, das primeiras revelações mediúnicas. Chegamos no benfeitor Emmanuel. Porque conforme o estudo da última semana, Chico disse: eu sozinho não sou ninguém. Não existe Chico Xavier sem Emmanuel. Então falamos do educador um pouco, e é óbvio que vamos falar de Emmanuel o programa inteiro. Em cada encontro, ele terá algo para nos revelar. Alguma notícia para nos chamar a atenção no que remonta às nossas necessidades de soerguimento, de aprendizado, tendo no Espiritismo uma grande chave. Mas, sem delongas, nós temos mais alguns minutinhos. Voltemos os nossos olhares, os nossos ouvidos e os nossos corações para continuar ouvindo Clóvis Tavares. A notícia de que Emmanuel fora o senador romano, Públio Lentulus, tornada pública nas humildes e sinceras explicações de Chico, à guisa de prefácio do primeiro livro do nobre benfeitor, foi reafirmada um ano depois, em mensagem íntima datada de 7 de setembro de 1938. Olha, eu vou comentar, porque não tem como passar batido. Emmanuel não dá, ele não deixa uma notícia, uma lição, um posicionamento sem trazer algo de especial. Por isso que eu costumo dizer que o Emmanuel, a cada vez que o procuramos, ele tem sempre uma novidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado, Alice, quando diz que não tem pressa. É muito bom a gente não ter pressa, porque aí a gente vai tentar fazer um pouco melhor. Não vou dizer bem feito, porque é presunção. Por que Emmanuel trouxe uma segunda mensagem exatamente no dia 7 de setembro de 1938? O que estava acontecendo em 38 eu não entro no mérito. Mas o 7 de setembro é um dia muito especial na história dessa nação. E Emmanuel se comprometeu com esta nação. Por isso é que em 1549 ele aportou
nas terras de Santa Cruz para iniciar um projeto. Olha que espetacular. 1549. E eu costumo comentar entre amigos, nem sempre em estudos é possível, porque é um contexto muito específico, que no ano de 2049, Emmanuel estará completando 500 anos de trabalho de evangelização nas terras desse Brasil. Essa data será comemorada com certeza. Vamos continuar. O 7 de setembro, fica aí para que você pesquise. Eu sou pesquisador, meu trabalho também é estimular as pesquisas, porque elas são infindáveis. Abre aspas. Fala Emmanuel. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a proteção de Jesus. Na intimidade de Emmanuel, introdução do livro há 2000 anos. Clovis diz assim: era a promessa, semanas depois cumpridas, de sua autobiografia, o portentoso romance de Emmanuel há 2000 anos. No dia seguinte, em que iniciar a grafia de sua própria história, Emmanuel esclarecia, em nova mensagem, o motivo que o levara a revelar de público esta sua distante reencarnação. E o fazia com sua inseparável humildade, apanágio de seu espírito. Aspas. Iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora, verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. O plenário de vossas consciências, aqueles que estavam ali, naquelas reuniões. Mas esse plenário iria se dilatar. Ele previu. Quantas pessoas já leram estas confissões? Quantos, como ele disse, buscaram referências para reverem os seus conceitos? Volta Clóvis Tavares dizendo: como vemos, o há 2000 anos, revelação de uma alma sincera, nasceu de um propósito altamente espiritual, tipicamente agostiniano, em seu aspecto de confissão honesta e desimpedida, objetivando servir de roteiro para o seu leitor. Meses depois, no transcurso da recepção da obra,
o médium recebe outras mensagens de Emmanuel, que confidencia, sempre humilde e sempre sincero, reafirmando o elevado escopo de suas memórias. Ouçamos Emmanuel. Para mim, estas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. De uma oração grafada pelo generoso Espírito, a 4 de janeiro de 1939, são estes períodos áureos que valem como excelso temário para as nossas meditações, nessa época dolorosa em que vivemos, no mundo em conturbada transição. Ouçamos Emmanuel novamente. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força. Detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduraram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecer entre os homens inquietos e, com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundistes a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhastes os que se consideravam grandes, poderosos. Sobre o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra, e as falsas glórias do mundo foram destruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante a minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes, das colinas maravilhosas. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos,
as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano, para resguardarem do frio a nudez da carne. Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado, observando as provas elegantes do campo de Marte. E, em tudo, nas vias mais humildes, até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver. No alto, onde guardas o teu sólido ou sólio de graças inesgotáveis. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre, como escravos misérrimos. Perambulamos assim, dentro da noite, até o dia em que uma nova luz brotara em nossas consciências. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita, de perdão e de amor. Clóvis Tavares diz assim: e no final do capítulo 7º, da segunda parte de suas memórias há 2000 anos, Emmanuel recorda as meditações dolorosas do passado e concluiu, referindo-se a si mesmo: pude então compreender que Lívia, minha amada esposa, vivera para Deus e ele, o senador, para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, pois na terra sofrera muito, já o senador, seu altivo coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremessíveis, sem claridade e sem esperanças. Acabara tateando na noite triste de sua cegueira, de ouvir as pungentes revelações de André de Gioras. Perdoara-lhe, mas um desencanto imenso se apossara de sua alma. Os anos rolam, sem esperança e sem alegria, para a alma do velho senador, até sua dolorosa desencarnação na pavorosa erupção do Vesúvio, em agosto do ano 79. Entre gezeres de pedra e chuvas de cinza, explosões ensurdecedoras, relâmpagos e ondas de lama, num espetáculo de horror. Mas, contudo, todavia, porém,
50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo, para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas, sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espesiado outrora. Diz Emmanuel, prefaciando seu segundo romance, 50 anos depois. Nessa continuação de suas memórias, o senador romano está presente outra vez no mundo, na veste carnal de um escravo judeu de Éfeso, chamado Nestório, para resgate de suas faltas e nova escalada na grande batalha da evolução. A existência de Nestório é uma lição viva das leis que nos governam. Recordando essa sua experiência humana, Emmanuel nos faz compreender e sentir, nos mínimos pormenores, os equânimes arestos da justiça divina, que nos corrige e aperfeiçoa nos dolorosos caminhos da provação e da expiação. 50 anos depois, além de revelar-nos a figura angélica de Célia Lúcius, significa o prosseguimento do roteiro traçado há 2000 anos, onde também resplende outra grande alma, em meio às lições preciosas da vida, o espírito sublime de Lívia, a santa esposa de Públio. Nestório teve a felicidade de ainda alcançar, na sua velhice abençoada e em sua missão apostólica em Éfeso, o evangelista João, a quem conheceu pessoalmente quando criança, e de cujos lábios ouviu a palavra do Evangelho e os comentários às visões do Apocalipse. Conheceu ainda o famoso presbítero Joanes, a quem o santo ancião confiou os manuscritos do quarto Evangelho. Foi ainda, na personalidade de Nestório, o judeu grego da Ásia Menor, o cristão humilde das catacumbas de Roma, que Emmanuel iniciou sua tarefa de obreiro do Evangelho, deste mesmo Evangelho de Jesus Cristo, que o senador Lentulus viera a compreender e aceitar nos derradeiros tempos de sua romagem terrestre. Clóvis Tavares. Desculpem a extensão da leitura, mas não é possível deixar de lado um manuscrito tão importante para o nosso momento histórico. Clóvis, que escrevia como poucos, sobre a inspiração do grande exegeta Emmanuel, esse polígrafo admirável, esse evangelizador que veio em pleno século XX para nos trazer lições imorredoras quanto à necessidade de viver Jesus, com Jesus e para Jesus, nessa magistral proposta da evangelização dos espíritos. Que Deus abençoe Emmanuel, a Chico Xavier, sua alma querida, vinculados por laços sacrossantos, firmados na noite profunda dos séculos.
que Arnaldo Rocha receba o nosso abraço. Que toda a família destes vultos veneráveis, destas almas tão espiritualizadas, que vêm para dizer para nós outros que chegou o momento de estudar, de aprender e de contribuir também para a obra. Quando ele disse que o plenário das consciências que iriam avaliar os seus feitos iria ampliar, na mesma proporção, ele se engrandece pelo movimento da humildade, do silêncio interior, para ouvir a voz do Cristo. Quando falamos, certa feita disse Freud, somos escravos do que falamos. Quando silenciamos, tomamos posse da sabedoria. Que o nosso silêncio seja o verbo do Cristo e as nossas ações em consonância com esta mensagem luz. Que todos estes espíritos amigos, neste momento, recebendo o nosso movimento da gratidão, do carinho e da amizade, que eles possam continuar os seus feitos gigantes, porque os rastros da generosidade é que nos fazem olhar para o tamanho do herói, para aquele que já toca as estrelas. E ele o faz por necessidade, mas por bondade, inclusive estendendo o outro braço para nos auxiliar no soerguimento, para que a vitória seja plena. E para ser completa, é a vitória sobre si mesmo e a contribuição no soerguimento do semelhante. Estamos todos nos movimentando, criando um périplo em torno da unidade divina, como afirma Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Que todos possamos gravitar em torno dessa perfeição e assim contribuir com muito amor, dedicação, coragem e firmeza para que o mundo seja um mundo melhor. Um mundo de fraternidade, de igualdade, de liberdade responsável. Um mundo aonde todos um dia iremos entoar a cantiga do amor, da esperança e da paz. Que todos vocês, meus queridos amigos deste espaço, Chico, Live, Xavier, recebam o nosso carinho, o nosso agradecimento. Pedimos, divulguem o nosso trabalho, compartilhem os vídeos, dê um like que fortalece o trabalho. E quem não for inscrito, se inscrevam no canal YouTube da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênese, canal da responsabilidade da FEAC Minas, a casa de Kardec. E vamos encerrar com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo de Deus, ave glória da vida. Fala ainda o Senhor, a terra empobrecida.
do celeste esplendor da glória a que te elevas. O Espiritismo é o Cristo ao coração do povo, plasmado no Evangelho, no mundo grande e novo, ao sol do eterno amor que rompe as nossas trevas. Assim, tu te elevas ao sol eterno do amor do Senhor. Eis o nosso clamor. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Estejam conosco nas próximas transmissões. Amanhã estaremos juntos às 8h30 para estudar o livro O Apocalipse. E como nós vimos no texto de Clóvis Tavares, Emmanuel escutou João Evangelista falando do Apocalipse. Vocês já pararam para pensar na ambiência que é criada pelos Espíritos quando nós estamos juntos estudando o Apocalipse? As companhias que são invocadas, não pelo merecimento, mas pela necessidade. Então, que nós possamos estar juntos na FEAC, como estávamos, quem sabe, um dia nas catacumbas, ouvindo Nestório. Agora a gente pode ouvir Emmanuel através da voz da inspiração. Tenham todos uma noite belíssima de sexta-feira. E assim nós vamos encerrar mais um Chico Live Xavier. Valeu, valeu mesmo. Até a próxima.